Global FM. O horizonte é já aqui. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde, Luanda. Ações e também sugestões, os problemas do dia a dia. Hoje na rubrica Ações e Sugestões, com os nossos habituais convidados e amigos já desta casa de rádio, o pastor Builão, que é seguidor de Caco Filipe, e também o pastor Cambuembe. Vou saudar os dois. Pastor Builão, boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite que me foi dado. Pastor Cambuembe, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, colega do painel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Global. Obrigado pelo convite. Pastor Cambuembe vem da comunidade evangélica de Angola. Sim, senhor. Sou da comunidade evangélica universal de Luanda. Comunidade evangélica universal de Luanda. Correto. Eu pertenço à regional do Golfo, mas concretamente estou a pacientar a célula familiar Gamek Vila. Viva. Hoje, e foi a pedido de um ouvinte ontem, não é? Porque no assunto do dia tivemos uma situação de traição e algumas pessoas pediam para perdoar e não voltar com a mulher. E há um ouvinte que ligou curiosamente e disse, sugeriu que trouxéssemos aqui esta questão para discutirmos o perdão. Como é que é perdoar, afinal de contas? O que é o perdão e como é que surge o perdão? Vamos começar com o pastor Builão para nos fazer uma abordagem assim de forma introdutória sobre o perdão. Perdão é o ato de perdoar ou de pedir com que se perdoe. Perdão consiste na absorção de uma culpa. Na luz da palavra, esse ato está relacionado com Deus perdoar os pecados do homem. E diante disso, levanta-se uma questão muito importante. Como devemos nos proceder para recebermos o perdão de Deus? Segundo a revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu ao profeta Caco Filipe, quando nós recebemos o batismo, nós formamos um único corpo. E o pecado de um membro é pecado de todo o corpo. Então, para você receber, se você pecou, e para você receber o perdão de Deus, você não pode ir ao quarto, chorar e dizer a Deus, oh Deus, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Ou você não pode ir, por exemplo, a um pastor e informar que, pastor, eu fiz isso, estou arrependido e assim diante. Segundo a revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu ao profeta Caco Filipe, para você ser perdoado de um pecado, você deve confessar isso publicamente diante da congregação. Por exemplo, se você é um homem e você traiu a sua mulher, foi se deitar, ter relações sexuais com uma outra mulher, uma mulher casada, para você receber o perdão de Deus, primeiramente você deve pedir perdão à sua mulher. Em seguida, você deve levar uma testemunha para o casal com quem você cometeu esse pecado. E você vai confessar esse pecado ao casal da pessoa com quem você cometeu esse pecado. E depois desses procedimentos... se tiver que confessar, por exemplo, eu arranjei uma outra moça, com ela tive relações sexuais. Chego à minha mulher, explico. Para a minha mulher me perdoar, eu tenho que chamar aquela moça com o seu marido, se tiver um marido, e à frente deles declarar de que nós tivemos uma relação extraconjugal? Exatamente. O primeiro passo é pedir perdão ao seu cônjuge e depois, com uma testemunha, ir a esse casal, pedir perdão também a esse casal. Só depois é que você virá diante da congregação e confessar esse pecado diante de Deus. Somente é desta maneira que Deus pode perdoar um adultério. Fora disso, se você cometeu adultério, você pode ajoelhar quantas vezes você quiser, pode ir ao monte, pode fazer jejum, mas diante de Deus, Deus nunca te perdoou. Uma confissão supostamente enviada a Deus ou
lançada a Deus ou coisa do gênero. É o diabo Satanás. Porque desde a antiguidade a confissão era pública. A confissão a um padre ou a um pastor é uma hereditariedade católica, e que as pessoas chamam de confissão a Deus em segredo é uma pura mentira de Satanás para aliviar a sua consciência. A confissão sempre foi pública na igreja primitiva. Por exemplo, Pedro, Tiago, João, Elizabeth e Maria Madalena praticavam a confissão pública. Jesus Cristo, em João 20, versículo 23, deu esta autoridade à igreja para perdão dos pecados. Jesus Cristo disse-lhes em João 20, versículo 23, a todos aqueles que perdoardes os seus pecados lhes serão perdoados. E todos aqueles que vocês lhes reterem os seus pecados serão retidos. Foi a Igreja Católica quem aboliu a confissão pública devido aos reis e os imperadores, porque eles sentiam vergonha de confessar diante do povo. Então, a Igreja Católica retirou a confissão pública da igreja e substituiu-a com a confissão auricular a um padre ou a um pastor. Mas agora, pastor Builão, Sim. Se o perdão, não é, deve ser feito desta forma. A mesma Bíblia diz, não sei qual é o livro, os senhores melhor do que eu conhecem, que o que pode destituir um casamento é o adultério. Logo, se haver um adultério dentro de um casamento, a pessoa separa-se, ou perdoa-se, ou pede perdão publicamente e o casamento continua. Ora bem, eu penso que as pessoas têm uma má compreensão acerca deste versículo. O profeta Caco Filipe fala que o que traz confusão aqui é a expressão que Jesus Cristo usa. Jesus Cristo não diz adultério, ele diz fornicação, senão devido à fornicação. E a fornicação não visa necessariamente a pecado de sexo. Fornicação é todo pecado que tem a ver com, por exemplo, a luxúria. Alguém que se enche de luxúria também praticou a fornicação. Então, segundo a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo atribuiu ao profeta Caco Filipe, um homem é livre de perdoar uma traição ou não. Isto é da responsabilidade dele. Deus deu este direito, esta autoridade ao homem. Então, se alguém, por exemplo, comete este pecado, ele não pode pensar que não, diante de Deus assim, esta pessoa é obrigada a me perdoar e eu também posso fazer normalmente. Não é assim. Mas aqui o mais importante é que a humanidade compreenda que para Deus perdoar um determinado pecado, ele obrigatoriamente deve confessar publicamente diante da igreja, porque a partir do momento que um homem recebe o batismo, ele torna um único corpo com essa igreja. Ou seja, mesmo que haja uma conversa de casal em que os dois depois chegam a um consenso que sim, meu amor, eu lhe perdoo e vamos continuar tudo numa boa, ainda deve-se fazer uma confissão pública para ser perdoado diante de Deus. Exatamente, este é o caminho que Deus traçou para a nossa geração, é o caminho que Deus traçou desde sempre, só que a humanidade encontra-se na escuridão devido às igrejas. Você vê que para o perdão dos pecados, alguns vão confessar ao pastor, outros vão aos montes, fazem jejuns e orações e assim diante. Cada um procura a sua maneira de aliviar a sua consciência, mas diante de Deus isso não é confissão pública. Por exemplo, se você me mentiu, né? Você diz, eu te perguntei, fulano, você quem tirou isso? Você vai me dizer não, enquanto você tirou. E depois você vai chorar no teu quarto. Assim, Deus é obrigado a te perdoar? Não. De acordo com a mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe, você deve vir ter comigo e dizer, olha, mano, naquele dia quando estávamos a conversar, você me perguntou isso e eu disse que não, enquanto é sim. E depois você deve ir diante dos irmãos para confessar esse pecado. Fora disso, Deus nunca te perdoou. Todos esses que rejeitam a confissão pública, o profeta Caco Filipe diz que aos olhos de Deus, por exemplo, um pastor que rejeita a confissão pública, o profeta Caco Filipe diz que aos olhos de Deus ele não é um pastor de ovelhas, mas ele é um criador de porcos. Porque durante o dia lá nas igrejas, os seus fiéis vão parecer como anjos. Aquelas meninas a cantarem vão parecer como anjos diante dos homens. Mas às noites, os seus quartos tornam-se como cenário de filmes de pornografia. O profeta Caco Filipe, por exemplo, proíbe um homem colocar uma mulher na posição de cadela para se aproximar com ela. Mas esses fiéis fazem. O profeta Caco Filipe, na sua mensagem que recebeu da parte de Deus hoje, diz que um homem não pode colocar a sua boca nos órgãos genitais de uma mulher. A mulher também não pode fazer isso no homem. Então, esses fiéis dessas igrejas fazem isso. E os pastores
ouvindo sobre a confissão pública, rejeitam isso. Por que rejeitam a confissão pública? Porque eles próprios também vivem disso. Então, como é que ele vai aceitar uma confissão que é pública? Quer dizer, se eu pequei, se eu fiz tal coisa, vou vir confessar publicamente. Então, não. Confissão é só ir ao seu quarto, chora desde que te arrependeste, a carne é fraca e assim esta diante. confissão pública é para todos, até os próprios pastores e padres, bispos, apóstolos, não estão isentos de cometerem algum erro, e quando tiverem que pedir perdão também deverá ser a público. Diante de tudo tem que ser público para todos, diante de Deus, todos estão ao mesmo nível, tanto os fiéis como os pastores, os pregadores, as almas estão ao mesmo nível. E você vê que nessas igrejas tudo recai aos fiéis. O pastor nunca pecou. Quando um fiel peca, ele vai ter com o pastor: pastor, eu cometi esse pecado, cometi aquele pecado, e depois o pastor pode lhe acalmar, lhe consciencializar: não, a carne é fraca, não sei o que, Jesus Cristo já levou os nossos pecados e assim diante. E o fiel vai com uma consciência sã. Mas o pastor se dirige a quem? Você vê que esses pastores, para os fiéis, nunca pecaram, mas diante da igreja de Deus, os pastores e os apóstolos todos devem confessar publicamente. Em Atos 19 é dito que os apóstolos pregavam, e todos aqueles que arrependeram-se pegaram nos seus livros de magia, queimaram esses livros e confessaram publicamente. Os apóstolos de Jesus praticavam a confissão pública. Desde sempre a confissão foi pública. Conforme já disse, a Igreja Católica no final do século III, quem converteu ou tirou a confissão pública e substituiu a confissão pública pela confissão auricular, devido aos reis, os presidentes, devido às grandes entidades, devido à vergonha de confessarem diante do pastor, povo. Vamos dar aqui também a oportunidade ao pastor Cambuembo para aferir aqui algumas palavras com relação ao seu conceito, ou aquilo que segue. O que é que a Bíblia diz dentro das doutrinas da sua igreja? O que é que a Bíblia diz com relação ao perdão? Bem, de facto, Geraldo, este assunto gera divergências e convergências de opiniões, sobretudo quando estamos diante de realidades de escolas diferentes, e de escolas e moveres proféticos diferentes. É para dizer o seguinte: de facto, o perdão é o quê? O perdão é o ato de promover a reconciliação e a paz. Porque toda e qualquer pessoa em pecado é uma pessoa perturbada. Logo, o perdão tem efeitos positivos: trazer a paz e a reconciliação entre as pessoas divergidas. Ok? Se há perdão, quer dizer que há conflito, quer dizer que há divisão. Por isso, é perdão o ato de promover a reconciliação e a paz entre as partes. O perdão é um dom de Deus. O perdão é um dom de Deus. E só para ver que Deus nos reconciliou consigo mesmo. A partir do pecado de Adão e Eva, nós estávamos destituídos. Mas o Senhor nos reconcilia, nos perdoa e nos traz de novo, não é, a sua vontade. É para dizer que o perdão, de facto, ou a reconciliação, principalmente a reconciliação, é o ministério conferido, é a identidade natural do cristão. É a identidade natural do cristão. Que lê o livro de 2 de Coríntios 5:18, a partir até do versículo 18, 19, vamos ver que a reconciliação, o cristão que não reconcilia, o cristão que não perdoa, esta pessoa tem uma identidade confusa. E é só para ver, porque a análise que temos que fazer sobre o perdão, primeiro temos que refletir o passado, o presente e o futuro. No passado era tempo de lei, era dente por dente, olho por olho. Esta foi a vida no passado. Foi assim que a humanidade foi dirigida. Foi assim nos filhos de Deus. Era dente por dente, olho por olho. Este que era o passado. Foi a forma pela qual as pessoas foram guiadas. Nós estamos agora no tempo da graça, do perdão, da reconciliação. Depois vem os próximos tempos, que é a segunda vinda de Cristo. O que a Bíblia diz? Que lê o Atos 3, versículo 19. Diz: arrependei-vos
e convertei, arrependei-vos. Arrepender-se quê? Do pecado. E convertei-vos, quer dizer, que deixa de praticar esses males, porque assim venha o tempo de refrigério na presença do Senhor. Quer dizer que na segunda vinda de Cristo, as pessoas só serão salvas aquelas pessoas que se arrependeram, aquelas pessoas que se converteram. O tempo de refrigério na presença do Senhor, porque aqui estamos diante de 3 realidades: o passado, o presente e o futuro. É necessário. Esta forma de se arrepender é confessando. O problema é o seguinte: vamos ainda numa realidade histórica. Não vou fugir da sua pergunta. Retenha esta sua pergunta. Se estiver a coisa, depois me faz lembrar. A realidade histórica. Aquele é o livro de Gênesis 33, do versículo 1 ao 4. Aqui vamos ver a reconciliação entre Jacó e Esaú. A Bíblia fala que os 2 irmãos estavam divergidos, estavam em conflito, estavam separados. Neste livro de Gênesis 33, de 1 a 4, mostra que na reconciliação, o reencontro dos 2 irmãos, os abraços, a alegria, significou o perdão e a reconciliação entre irmãos. Por isso, é só para ver que os conflitos remontam. Os conflitos aconteceram sempre, mas também sempre se seguiu a reconciliação e o perdão, de diversas formas. Porque o costuma ludibriar as pessoas por vezes é a interpretação das coisas. Isso é só para dizer que o perdão não tem escolha de tipo de pecado. Não. Todo pecado é perdoado. Mesmo o adultério. O Senhor Jesus Cristo diz que Moisés vos mandou dar carta de esquete por causa da vossa dureza. O que uniu Deus, o homem não separa. Não há pecado aqui que não tem perdão. Agora, se você não quiser perdoar, aqui você pode separar. Mas atenção, a Bíblia diz que quem não perdoa o outro, você também não será perdoado. E todo ser humano é mesmo pecador. Mesmo os profetas no passado. Os relatos bíblicos são claros, exceto aqueles que na Bíblia tiram aquilo que lhe convém, aquilo que lhe sustenta os seus objetivos. A Bíblia diz que Elias estava sujeito às mesmas paixões como nós. A Bíblia diz que David chegou de se apoderar e matar o seu homem. Por isso, é só para ver que desde sempre, por isso é que Deus é misericordioso. Nós nos salvamos por misericórdia, por o amor de Deus. Então, é para dizer que o perdão não tem escolha. E até o perdão não é se você quiser. O perdão na Bíblia é um imperativo. A Bíblia diz que quando diz que perdoai-vos uns aos outros, a Bíblia diz que o que perdoares aqui será perdoado lá. O que você amarrar aqui, lá também está amarrado. E como é que deve ser feita a confissão do pecado? Não, a confissão do pecado, por isso é que eu digo que isso diverge e converge opiniões, depende da cosmovisão, depende do mover profético, depende da escola de cada indivíduo. Mas para nós que somos cristãos, para nós os cristãos, atenção, para nós os cristãos, para nós que temos o princípio bíblico, porque a Bíblia não é só para lhe estudar, a Bíblia é para lhe viver, e a Bíblia não se questiona, a Bíblia é para se cumprir. A Bíblia mostra, quem lê o livro de Mateus 18, a partir do versículo 15, 16, 17 em diante, o que a Bíblia diz? Estão contentes. Primeiro vai você sozinho ter com o indivíduo. A Bíblia mostra o princípio, a forma de tratamento, de resolução de conflitos. Atenção, a Bíblia diz que estão contentes, não é? Você vai lá sozinho, fala com ele, porque a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Atenção, o perdão é sim, você tem que se arrepender, você tem que confessar a sua culpa ao outro. Diz: arrependei-vos, confessai as vossas culpas aos outros. A Bíblia diz que se estão contentes, vai você sozinho. Eu estou a falar de Mateus 18, do versículo 15, 16, 17. Ou seja, a pessoa para confessar... A Bíblia diz que, não te ouvindo, vai mais a uma testemunha. Quer dizer, se entre vocês não há consenso, então leve mais em 2 pessoas. Mas ali onde a Bíblia diz... Desculpa, vou já terminar. Se entre 2 pessoas, as pessoas não te ouvir, leva o assunto à igreja.
Está a ver o passo? Primeiro sozinho, segundo em duas testemunhas, terceiro, quando esta pessoa não estiver a coisa, leva à igreja. Se até a igreja não houver, a Bíblia diz que publique. Estamos a dar condenar. Por isso a Bíblia, para nós a Bíblia, mostra a forma de resolução de problemas. Por isso é necessário que as pessoas tenham conhecimento. Porque o Senhor Jesus Cristo reformulou muita coisa. Há coisas hoje. Porque hoje se que o Senhor Jesus diz, te deram uma chapada aqui, dá o outro lado. Quanto que no passado é dentro do... É que as pessoas não conseguem de entender e de interpretar as mudanças que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Pode voltar à sua pergunta que estavas a querer perguntar. A questão era, o vai sozinho é do tipo, eu pequei, vou, fecho-me no meu quarto, falo com o Senhor, Senhor, eu cometi isso e aquilo, depois procuro a pessoa a quem eu cometi o pecado e vou lá pedir desculpas. Eu estou a lhe dizer que, biblicamente, não é se você quiser perdoar. O perdão é imperativo. Porque se você não reconciliar, se você não perdoar, a Bíblia até diz que enquanto estão juntos, reconcilia-se para que o outro não te entregue a justiça. Dentro da imperatividade, eu devo primeiro... Quer dizer que eu, se cometer ao Geraldo, eu tenho que ir diretamente com o Geraldo. Mas primeiro falo com Deus ou falo primeiro com o Geraldo? A Bíblia diz que o pecado é cometido com Geraldo. O ferido é o Geraldo. Eu cometi, ofendi, roubei, fiz algo contrário ao Geraldo. Eu devo ir ao Geraldo. Geraldo, eu falhei, eu cometi o A, o B, o C. Por isso estou arrependido. Me perdoa. O Geraldo, por isso é que eu estou dizendo que o perdão é dom de Deus. Se o Geraldo tem mesmo presença de Deus em si, vai se alegrar, vai festejar. Por eu me arrepender, por eu vir confessar. O Geraldo obrigatoriamente tem que me perdoar. Ok? Se tiver esse dom de Deus, se também o Geraldo entender que também é pecador, Deus já lhe perdoou e tem lhe perdoado em muita coisa. Então, se o Geraldo não se convencer com a minha confissão, eu tenho que levar mais 2 pessoas para testemunhar isso. Geraldo, por favor, me perdoe. Levar mais 2 testemunhas. Isso é o que a Bíblia recomenda. Correto. Se o Geraldo mesmo assim, sozinho endureceu, em 2 pessoas endureceu, vou levar o assunto à igreja. E esta questão que muito se coloca, aliás, o tema surgiu em detrimento disso. O casal, o homem, a mulher, traiu o marido, traiu o seu marido, o marido depois descobriu que estava a ser traído pela mulher. E algumas pessoas diziam, perdoa, mas não volta com ela. Não, a questão é a seguinte. O homem tem práticas inversas. Uma coisa que o Geraldo tem que perceber. Nós quando estamos aí na escola, os pais o que é que nos dão primeiro? Caderno, lápis e borracha. Caderno é para escrever. O lápis é para escrever no caderno. A borracha é para apagar quando notarmos um erro. É que as pessoas por vezes pedem perdão, mas não se corrigem. Quer dizer, não retificam o erro. A Bíblia, se vermos bem no casamento, dentre os cônjuges, tem um elemento fundamental que é o testemunho. O testemunho é o padrinho. É a pessoa que testemunha, é o vosso testemunho, é o vosso mentor, é o vosso instrutor, é o vosso conselheiro. No casamento, o casal tem que ter capacidades e competências de resolver os seus problemas. Esta é verdade. Porque tem Deus que reconcilia. Que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence, o Espírito Santo consola. A missão especial do Espírito Santo é nos levar ao entendimento e a pacificação. Logo, se entre o casal tem que ter capacidade de resolver os seus problemas. Não conseguindo de tratar os seus assuntos, os 2 testemunhos aqui que se pedem, recorram aos padrinhos, porque são as pessoas ideais a tratar os vossos assuntos. Para nós, se os padrinhos não, entre eles não há consenso, os padrinhos também não há consenso, o padrinho leva o assunto à igreja. Mas a igreja, a questão é, o pastor Builão diz que na igreja deve ser publicamente. Ou seja, é do tipo, subir ao altar,
se eu estiver errado, o pastor depois pode me corrigir, subir ao altar e dizer publicamente: eu, Geraldo, no dia X cometi com a irmã fulana adultério e quero diante da igreja e de todos que estão aqui. A questão é a seguinte: eu não vou me pegar no meu colega, porque o meu colega não aceita a existência da igreja. Se não aceita a existência da igreja, não vai aceitar as práticas da igreja. E como eu também respeito todas as suas opiniões. Tenho a obrigação de respeitar as suas opiniões, mas eu também não os reconheço. Esta é a questão. Ou seja, não precisa de ser publicamente. A questão é a seguinte: o que é que a Bíblia diz? O que está nesta mão, esta mão não pode saber. Isto é a Bíblia que diz. Geraldo, se eu te ofereço alguma coisa, porque o perdão é uma oferta. Nós hoje, para nos voltarmos a sermos filhos de Deus, fomos perdoados, fomos graciados. Nós não pagamos nada a Deus para sermos perdoados. Por isso o perdão por isso que é um dom de Deus, é gratuito. Logo, perdoar alguém é graciar, é ofertar salvação à pessoa. Desculpa, pessoal, vou já terminar. Por isso, quando você dá perdão a alguém, a Bíblia diz que tudo que se oferece a alguém, carro, avião, não sei o que, perdão, o que está nesta mão, esta mão não pode perceber. E a Bíblia até fala: entre vocês resolve, Mateus 18. Se entre vocês não conseguirem de encontrar consenso, é que vocês recorrem a segundas pessoas. Entre as segundas pessoas não conseguirem, é que leva o assunto à igreja. E a Bíblia diz que o que perdoares aqui, lá está perdoado. O pastor, qual é a capacidade e a competência do pastor? Qual é a razão da existência do pastor? Sabe o que a Bíblia diz? Vós, membros, respeitem os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. Quer dizer que nós temos a responsabilidade, a nossa maior responsabilidade não é construir colégio, não é construir clínica, não é construir essas coisas. A nossa maior responsabilidade é guiar as ovelhas, é a salvação de almas. Logo, por isso é que se o pastor vela pelas almas, quer dizer que tem responsabilidade na salvação de almas. Logo, é aqui onde a ovelha se dirige ao pastor, porque ele vê qualidades, capacidades e competência, missão pastoral que tem a ver com a sua alma. Por isso o perdão tem a ver com a reconciliação, tem a ver com a salvação. Porque toda pessoa que não perdoa, esta pessoa arrisca-se a perder a sua salvação. Porque uma pessoa que se dirigiu ao Geraldo, que se arrependeu e converteu: Geraldo, eu cometi isso me perdoa. Geraldo não quer. Leva testemunho. Geraldo não quer. Vai à igreja, não quer. Você acarreta os pecados desta pessoa. Quer dizer que vocês correm risco, só o facto de não perdoar, você corre risco também de ir para o inferno. Por isso, Geraldo, este é o conhecimento que eu tenho, esta é a forma, esta é a prática. A igreja não faz as coisas segundo os seus preconceitos, segundo os seus desejos, buscar teorias equivocadas, não. Para nós a igreja, a Bíblia é o código da ética. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Quem lê o livro de 2 de Timóteo 3, o versículo 16, 15 e 16, diz o quê? Esta palavra é proveitosa para nos repreender, para nos ensinar, para nos instruir em justiça. Para nossa igreja, a Bíblia é suficiente para fazermos tudo o que é necessário da igreja. Não precisamos buscar não sei o quê. Agora, tudo aquilo, a Bíblia diz que tudo aquilo que, livro de Filipenses 4, versículo 8, se a memória não me engano, parece que é 25, parece que é Filipenses 4, 8, a Bíblia diz que tudo que é proveitoso, tudo que tem virtude, pensa aí. A Bíblia nos dá oportunidade criativa, mas desde que isso haja louvor, haja adoração, haja virtude do Senhor. Por isso, todos os meios, todas as formas são possíveis, podem ser úteis, desde que coopere, desde que não fira, desde que não cria ferimento na vontade de Deus. Pastor Boilão. Sim. Depois de ouvir aqui a intervenção do pastor Camboembo, alguma coisa que queira mais acrescentar? Sim. Eu gostaria de dizer aos ouvintes que em nenhuma parte da Bíblia nos é dito que o perdão é obrigatório ou imperativo. E diante disso, eu gostaria de dizer que quando um homem vem diante de vos faz uma afirmação,
de acordo com a palavra de Deus, pergunta-lhe em que parte da Bíblia está escrito isso. Ou se não, quem é o profeta mensageiro que Deus enviou hoje que está a revelar isso? Se ele não vos mostrar, saiba que isso aí é uma astúcia de Satanás. Pouco importa se ele seja eloquente ou racional ou coisa do gênero, saiba que é uma astúcia de Satanás. Porque a palavra de Deus, segundo Amós 3,7, vem à terra através de um profeta mensageiro vivo. E se alguém está habilitado para trazer uma revelação nova hoje, é um profeta mensageiro vivo. Agora vou vos mostrar que o perdão nunca foi imperativo. Em Atos 5, Ananias e Safira haviam vendido os bens da igreja. E quando Pedro descobriu acerca do que eles haviam feito, Pedro disse pelo poder do Espírito Santo que eles deveriam morrer e morreram imediatamente. Assim Pedro era obrigado a lhes perdoar? Jesus Cristo em João 20, versículo 23, deu autoridade à igreja, a seres humanos. Não é porque todo mundo é pecador e assim as pessoas já são obrigadas a perdoar. Deus nunca fez isso. Deus deu esse poder a seres humanos, que eram os seus discípulos. Disse-lhes em João 20, versículo 23, a todos aqueles que perdoardes, ouça bem, os seus pecados, esses pecados serão perdoados. A todos que retiverdes esses pecados, os seus pecados lhes serão retidos. Quer dizer, Jesus Cristo está a dar duas possibilidades. Se vocês perdoarem, vai ser perdoado. Se não perdoarem, também não será perdoado. Este é o poder que Jesus Cristo deu à igreja. A confissão, desde o tempo dos apóstolos, era pública, mesmo em Israel. Se vocês lerem Neemias 9, versículo 1 a 3, a confissão era pública. É dito que existia um dia que eles chamavam de jejum de Kippur, também significa o grande perdão. Os judeus reuniam-se e todos eles confessavam os seus pecados publicamente. Se você pecou, você não pecou simplesmente contra Deus, você pecou também contra os seus irmãos, porque a partir do momento que nós recebemos o batismo, nós formamos um único corpo, o corpo de Cristo, e o pecado de um membro é pecado de todo o corpo. Por que esses pastores rejeitam a confissão pública? Porque eles também vivem mal e conforme tais fiéis. Eles, conforme eu estava aqui a mostrar, que o profeta Filipe vem desvelar a vida dupla desses pastores. Eles nas igrejas são pessoas santas. Eles nas igrejas são pessoas que, para qualquer profecia só recai ao fiel. Olha, Deus me falou alguma coisa, aquele fiel está assim, aquele fiel fez aquilo, mas nenhuma profecia recai a ele. Por quê? Porque todos veem que essa pessoa aqui já é o santo dos santos ou coisa do gênero. Mas pastores têm vida dupla. Nas suas casas, nos seus quartos, têm televisão e assistem coisas impuras na televisão, enquanto a mensagem do profeta Filipe condena isso. É por isso que eles rejeitam a confissão pública. Se você não é um homossexual, se você não vê coisas impuras na televisão, se você não vai com a sua mulher por trás conforme os cães, se você não coloca a sua boca na intimidade da sua esposa, se você não manda a sua esposa colocar a sua boca na sua intimidade, nos seus órgãos genitais, por que você tem medo da confissão pública? O que vai te fazer recusar a confissão pública? Se alguém está à procura de santidade, de santificação, por que não vai tornar a sua vida transparente diante da igreja? Por que tens que começar a se esconder? Mentiste um fiel, vais se esconder no quarto, oh, Deus me perdoa, nunca mais vou fazer isso. Por quê? Deus nunca perdoou um homem que desde que veio aqui nessa terra pecou e nunca confessou publicamente. Deus nunca perdoou. Você pode se ajoelhar várias vezes. Diz o pastor Camboembo e apresentou-nos o livro, acho que é Mateus 18. Geraldo, diz que deixa-me só interpelar esta parte. Deixa-me só interpelar esta parte. Vou falar para a sociedade, porque eu vim para falar para a sociedade. A questão é o seguinte: todos nós que temos a missão de pregar o Evangelho, quando tivermos que prepararmos a nossa mensagem, vamos pôr também ali a gramática, porque a Bíblia está escrita em língua portuguesa e é necessário interpretar os termos. Atenção, por que eu digo que o perdão é imperativo? Imperativo significa é uma ordem. Quando a Bíblia diz que perdoai, é ou não é uma ordem? Porque é necessário que as pessoas entendam. Perdoai quer dizer que é uma ordem perdoar. E a Bíblia é até clara, porque nós temos que interpretar aqui as coisas. E o Senhor Jesus sabe o que diz? O que eu vos faço, façai também aos outros. Se nós, o Senhor nos perdoou, nós também temos que perdoar. E até que o perdão é a maneira pela qual que a sociedade vive unida e que a sociedade vive reconciliada.
Sem perdão, não há unidade, não há reconciliação. Por isso, o perdão é algo necessário, é algo fundamental, é imperativo. Quer dizer, na nossa vida, os deveres exigem a obrigação. Nós temos a obrigação de perdoar. Porque eu não vejo nenhum homem perfeito aqui que não peca. Não. É necessário que tenhamos cuidado com isso. É verdade que todos nós somos pecadores. O pastor não é uma pessoa a dizer que o pastor ainda não é anjo. O pastor é ser humano. É uma pessoa vestida de Espírito Santo. Mas o pastor peca. Isto é uma verdade. Todos nós, por isso é que todos nós confessamos todos os dias. Porque nos sentimos como pecadores. Os outros estão felizes, os outros profetas, que já são profetas que não têm pecado. Temos que lhes parabenizar, louvado seja o nome do Senhor. E há uma coisa perigosa. Por isso é que temos que termos cuidado, os pastores, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, que usurpam o lugar do Senhor. Porque a Bíblia, se você leva o livro de Êxodo 20, Deus mostra a sua unicidade. Não terás outros deuses diante de mim. Este versículo bíblico estabelece a unicidade. Quer dizer, o único é o Senhor. O único Deus é Deus, Jeová Deus. O único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. O sumo sacerdote que temos hoje, o rei que temos hoje é Jesus. No passado houve muitos reis, sim senhor. Mas hoje o sacerdócio que temos, a Bíblia fala sacerdócio real. De Cristo é o único rei e é o sacerdócio real. Mas hoje existe sumo sacerdotes, hoje existe reis, hoje existem os únicos. Por isso, para mim, eu falo aquilo que eu sei e eu tenho o meu dever, porque o problema, ou seja, no cumprimento daquilo que sabe, daquilo que são os ensinamentos que segue, na interpretação literal da Bíblia, tudo que venha dar uma ordem é um imperativo, porque quando diz ide é uma ordem, é um imperativo, perdoai é uma ordem, é um imperativo para nós os cristãos. A questão, já mesmo para fechar, porque estamos a ficar sem tempo, a questão é, Pastor Cambwembwe, quando acontece a situação de traição, quer num casamento ou não, a pessoa perdoa, deve automaticamente voltar a ser amigo desta pessoa? Ou perdoa simplesmente e deixa de existir aquela amizade? A Bíblia é clara. Arrependei-vos, convertei-vos para que seja apagado. Por isso, perdoar é mesmo riscar, é mesmo retirar, é mesmo esquecer. Por isso acontece até muitas vezes quando acompanho muitos políticos na nossa sociedade. Quando alguém lhe observa um erro, vai te acusar o seu passado. Isso é mau. Isso acontece até nos casamentos, isso acontece nas famílias. Geraldo, se eu hoje tiver falhado contra o Geraldo, este assunto eu pedi o perdão e me perdoaste mesmo. Não significa que amanhã não venha falhar de novo, porque não pode ser no mesmo erro. Se a falha é outra, não é nisso. Não pode você, para tratarmos esse assunto, ter que começar do erro anterior, porque o erro anterior foi corrigido, foi repreendido, convertemos, já não estou a cometer isto. Pastor Cambwembwe, quando perdoamos, estamos a eliminar o perdão é tornar de volta aquilo que você havia perdido. É necessário que isso fique claro. O que é o perdão? O perdão é tornar de volta o que havia perdido. Pastor Builão, já para fechar, perdoar. Concorda que perdoar é justamente tornar de volta, ou seja, voltar, apagar tudo aquilo que causou o mau clima e voltar ao normal? Bem, eu gosto quando estou a falar da palavra de Deus, é me focar naquilo que é a palavra de Deus. Se eu responder assim no ponto de vista geral, vamos querer ir em outros sítios. Então, o perdão diante de Deus é isto, absorver o pecado desta pessoa. Você pecou e você deve seguir a via de Deus para que você possa ser tornado inocente. É assim. E a via de Deus... Ou seja, o João fez-me um mal. Exato. Eu fiz um mal ao João e o João decide me perdoar e não está a falar comigo, não perdoou. Mas depois disso eu já não continuo a ser amigo do João e digo, por exemplo, às outras pessoas, não, eu já não vou dar confiança ao João porque o João já me fez mal. Não te perdoou?
Assim não Não perdoou. te perdoou, porque vamos só dar um exemplo. se Deixa eu esse só, perdão. penso que a pergunta Vamos só dar um foi feita exemplo. aqui. Vamos só no filho pródigo. O filho pródigo peca contra o pai, leva os bens do pai, vai usar nas prostitutas. A Bíblia diz que quando voltou, o pai não julgou. O pai festejou. O anel que ele colocou, símbolo de aliança. As novas vestes, quer dizer que ele restituiu. Não é? Por isso, o perdão é mesmo isso. É alegrar, é festejar, é trazer de volta, é colocar aliança. Se assim não te perdoa. Pastor Builão, para fechar. Ok, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que a via que Deus traça para perdoar os pecados da humanidade sempre é um profeta mensageiro que indica. Se vocês lerem Levíticos é dito que quando um homem dentre os povos pecasse, esse homem levava ao sumo sacerdote uma ovelha, e essa ovelha era morta para que os pecados daquele homem que fazia parte do povo fossem perdoados. Era Moisés quem estava a indicar a maneira que os filhos de Deus tinham que fazer para receberem o perdão de Deus. Quer dizer que nos dias de Moisés, se você pecasse, você pode chorar, pode pedir perdão a não sei quem é, Deus nunca deveria te perdoar, porque é Deus quem falou através de Moisés o que você deveria fazer para receber o perdão de Deus. E a partir do momento em que Deus está a dizer à humanidade de hoje que a confissão deve ser pública diante da congregação, todos os outros meios que vocês podem usar hoje para receber um perdão, saiba que Deus nunca te perdoou. Você pode ir a um pastor, pode ir no seu quarto, pode ajoelhar quantas vezes você quiser, mas Deus nunca te perdoou. Se você pecou contra o corpo de Cristo, e você deve vir à congregação e confessar esse pecado. Mesmo se você mentiu a alguém, você pensa que se você lhe dizer que não, olha, eu te menti, fiz isso, e ele te perdoa, se acabou. Não, diante de Deus não é assim. Você tem que vir, porque você confessar diante da congregação, porque você pecou contra a congregação. E, por exemplo, o que eu estava a dizer sobre os casais, todas as mulheres saibam que a partir do momento que um homem já te dotou, já te casou, já te fez o dote, todos os pecados que você vai cometer relativamente a adultério ou cobiçar outros homens ou qualquer coisa relativamente a isso, você deve confessar ao teu marido. E se você cometer adultério com uma pessoa casada, você deve ir pedir perdão à mulher desse homem com quem você cometeu adultério. Depois disso, você virá diante da congregação confessar isso. Fora desse procedimento, saiba que você irá ao inferno com teu pecado. É isso que vocês devem compreender. E também gostaria de sugerir ao povo para poderem ler um pouco acerca do livro do profeta Cacu Filipe. É só vocês entrarem em contato conosco para vos darem gratuitamente o livro do profeta Cacu Filipe. Pesquisar na nossa página, pela nossa página no Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa. Basta vocês pesquisarem no Facebook Apóstolo Hugo Zé da Costa, escreverem que vocês precisam do livro do profeta Cacu Filipe, é gratuito, vão indicar a vossa localização para poderem receber gratuitamente o livro do profeta Cacu Filipe, ou se não, vocês podem escrever ou ligar para os seguintes terminais: 931 99 39 67, 931 99 39 67, repito, 931 99 39 67. Também tem o número da Movicel, que é 912 51 50 78, 912 51 50 78. Esse você pedir o livro do profeta Cacu Filipe, te será dado gratuitamente. Obrigado, pastor Builão. Obrigado também ao pastor Cambuembo. Não sei se quer aqui. Sim, eu também agradeço, e é para dizer à sociedade: tenhamos cuidado, sejamos vigilantes. Nem tudo que brilha é ouro. Na verdade, estamos nos fins dos tempos, e que a Bíblia diz que a árvore boa é pelos seus frutos. O cristianismo é a Bíblia. O cristianismo é Jesus. O Senhor e Salvador é Jesus. O sumo sacerdote é Jesus. Por isso, o que é suficiente para a nossa instrução, para a nossa correção, para a nossa instrução é a Bíblia. Livro de 2 de Timóteo 3,16. Por isso, o perdão, eu estou a falar para os cristãos, todo cristão deve se sentir na obrigação de perdoar. Porque é por intermédio do perdão que a sociedade, que a humanidade reconcilia-se e alcança. E, aliás, o perdão
irmão cristão, você pecou contra a sua esposa, contra o seu filho, contra o seu irmão, dirija-se a ele, confessa e lhe peço perdão. Você deve alegrar-se no Senhor, glorificar ao Senhor quando alguém venha confessar e a pedir perdão. Deve glorificar, porque o perdão, perdoar, também glorificar o Senhor. E todo cristão, a adoração, glorificar o Senhor, louvar ao Senhor, é também quando perdoamos alguém. Obrigado, pastor Camboembo, pastor Builão também, o nosso muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, um abraço e até já. Igualmente, obrigado. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do Profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração.